Olá pessoal, no vídeo de hoje eu queria resolver esse problema, que é o problema 5.7 do Moisés. O enunciado é o seguinte: você tem uma rampa e você lança um bloco ao longo dessa rampa, inicialmente com velocidade de 5 metros por segundo, e o coeficiente de atrito cinético entre a rampa e o bloco é de 0,3. O exercício pergunta: qual é a distância percorrida na subida, qual é o tempo de subida, qual é o tempo de descida e qual é a velocidade no final da descida. Aqui no desenho, eu desenhei o bloco já no meio do caminho, né? A princípio o bloco começa daqui, né? Ele começa daqui com uma velocidade inicial de V0 igual a 5 metros por segundo, mas para facilitar a construção do desenho, eu já vou colocar ele aqui no meio da rampa, que fica mais fácil a gente interpretar os ângulos, ok? O exercício te dá o ângulo aqui de baixo, como sendo 45 graus. Não vamos colocar 45 ainda não, só para acompanhar a brincadeira, tá? Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ e vou colocar uma barrinha aqui para a gente identificar ele, tá? E aqui em cima a gente tem o complementar, eu vou pôr duas barrinhas, mas é basicamente o 90 menos θ. Só para a gente acompanhar. Depois a gente põe 45 graus. Quando a gente colocar 45 graus, claramente o ângulo de baixo vai ser igual ao de cima, os dois vão ser 45. Esse é um caso muito particular, então eu não quero ir direto para o caso particular. Bom, o que a gente tem? Vamos olhar para as forças que são importantes aqui. Então, em cima do bloco a gente tem a força peso, apontando aqui para baixo. E aqui a gente tem a força normal, que vai nos ajudar a definir o atrito. Bom, vamos tentar entender aonde estão os ângulos. Então, se eu continuar normal aqui para baixo, eu vou ter este ângulo aqui. Aí a pergunta é, qual é este ângulo? É o θ ou é o complementar de θ? Bom, quem tem experiência já sabe de cara responder. Quem não tem, vamos olhar direitinho para a semelhança de triângulos. Para fazer isso, eu vou fazer mais uma extensão aqui paralela à rampa, que essa nos ajuda a achar o ângulo, ok? Então aqui a gente vê que esse triângulozinho aqui, ó, vou desenhar em verde para ficar mais fácil de enxergar. Esse triângulo aqui é semelhante a este triângulo aqui, essa quina, né? Então o ângulo que aparece aqui em verde é o mesmo que aparece aqui em verde, que é o complementar de θ. Portanto, o ângulo que aparece aqui entre o peso e o eixo estendido da normal é o complementar do complementar, que é o próprio θ. Então o ângulo que está em questão aqui, que é o ângulo fundamental da nossa discussão, este é o ângulo θ. Ok? E naturalmente esse aqui vai ser o complementar. Na prática, nesse exercício, tudo vai ser 45, porque o Moisés escolheu aqui, neste caso, colocar 45 graus e tudo se simplifica por conta disso. Bom, como é que a gente vai resolver esse exercício, então? Para analisar a subida e depois a descida, vamos começar calculando de cara qual é a aceleração do bloco na subida e qual é a aceleração do bloco na descida. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte: para a força-peso, o que importa para a gente é a componente da força-peso na direção da rampa, na direção paralela à rampa. Então, esta componente aqui vai ser P seno θ, certo? Esta componente aqui é P seno θ. Vamos marcar aqui então. Então perceba que essa componente sempre vai ser para baixo, né? E aqui a outra componente que aparece aqui, que é igual a normal, né? Vai ser, em módulo, vai ser a P cosseno θ. Ok. Agora, o atrito, a gente tem que tomar cuidado. Se o bloco está subindo, o atrito é para trás. O atrito sempre é na direção oposta ao bloco. Então, se o bloco está subindo, a força de atrito vai ser para baixo. Vou colocar aqui em verde a força de atrito na descida, ok?
Então, a força de atrito na descida está em verde, perdão, na subida. Ok? Então, se o bloco está subindo, né, com uma certa velocidade v, a força de atrito é oposta a ele e é para baixo. Agora, em azul, eu vou pôr a situação oposta. Digamos que agora o bloco está descendo. Então, agora o bloco está descendo, né, a velocidade está para baixo. A força da gravidade vai continuar sendo esse P seno θ para baixo, não muda, mas a força de atrito agora é na direção oposta. Então, a força de atrito é aqui, e essa é a força de atrito na descida. Então, muito cuidado com isso, porque vai implicar numa mudança de sinal no cálculo da aceleração. Ok? Então, vamos lá. Qual é a resultante de forças? Então, vamos começar primeiro aqui na subida, que é a primeira parte do exercício. Então, aqui a gente quer calcular, só para deixar claro, queremos calcular a aceleração, tanto na subida quanto na descida. Então, vamos começar então. Na subida, o que a gente pode dizer da resultante de forças na subida? Bom, a massa do bloco vezes a aceleração na subida, vou chamar de AS, vai ser, quais são as forças atuando no bloco, as forças paralelas à rampa apenas, né? Qual é a resultante de forças no bloco nessa condição de subida? Vai ser a força-peso que está apontando para baixo, então se eu definir minha aceleração como sendo para cima, esse cara vai ser a componente da força-peso, que está marcada ali, que é mg seno θ, certo? E a força de atrito, neste caso, também é para baixo, então também é negativa, né? E a força de atrito vai ser μ cinético vezes a normal. Mas a normal, a gente já está vendo aqui, né? A normal tem que contrabalancear essa componente aqui da força-peso. Então, a normal, o módulo dela é mg, né? O peso, mg cosseno θ. Portanto, né? Cancelando as massas que vão aparecer aí, a aceleração na subida vai ser menos g seno θ menos μc g cosseno θ. Ok? Já cancelando as massas que vão aparecer em todo lugar. Então veja que agora, se a gente usar o fato de que o ângulo é 45 graus, a brincadeira fica um pouco mais simples, porque tanto o seno quanto o cosseno vão dar raiz de 2 sobre 2. Então a aceleração na subida vai dar raiz de 2 sobre 2 g, fatorando agora 1 mais μ cinético. Daqui para cá tem um pouquinho de álgebra, deixo para vocês completarem os passos aí, mas essa é a expressão final, tá? Só uma pequena manipulação do resultado aí. Se a gente colocar os números do problema, lembrando que aqui a gente vai usar sempre g igual a 10 metros por segundo, né? Deixa eu deixar anotado aqui, que a gente vai sempre usar nos exercícios aqui para facilitar as contas. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Não se esqueçam disso. O meu resultado vai dar um pouquinho diferente do Moisés por conta disso, tá? O Moisés usa 9,8, eu vou usar 10. Então, colocando os números aqui, essa aceleração vai dar menos 13 raiz de 2 sobre 2 metros por segundo ao quadrado, ou, se fizer a continha na calculadora, menos 9,19 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração na subida, tanto a versão numérica dela aqui. Eu gosto dessa versão aqui em termos da raiz de 2, porque a gente pode reutilizar ela mais para frente para fazer alguns cancelamentos e não ter que ficar pegando a calculadora o tempo inteiro, né? Bom, se a gente fizer a mesma coisa na descida,
Vamos pensar um pouco na descida, vou voltar na figura lá. A gente não tem que refazer a conta, se a gente for esperto, porque a gente sabe que o que acontece quando o bloco está descendo, a componente da força-peso vai ser a mesma. A única coisa que muda é que agora, se o bloco está descendo, a força de atrito está na direção oposta. Então, tudo que vai acontecer é mudar o sinal da força de atrito. Então, basicamente, este cara aqui, que é o μc normal, troca de sinal, que acompanha aqui o μcg cosseno θ vai trocar de sinal, que implica que esse termo aqui do μ vai trocar de sinal. E a gente chega de cara que a aceleração durante a descida vai ser menos raiz de 2 sobre 2 G1 menos μc. Então só troquei o sinal, né? Se ficar esperto, não precisa refazer a conta. Ok, se a gente colocar os números, isso aqui vai dar menos 7 raiz de 2 sobre 2 metros por segundo ao quadrado, ou, se fizer a continha inteira, 4 menos 4,95 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que está negativo porque eu estou colocando a aceleração, o eixo do movimento para cima, né? Então a aceleração é contrária ao eixo principal do movimento, que é o eixo da velocidade inicial, que está para cima. Beleza, temos as acelerações. Essa é a primeira parte, né, para conseguir usar esse exercício. A gente poderia fazer por partes, primeiro fazer a subida, depois a descida. Já fiz tudo junto aqui para a gente perceber que a única coisa que muda aqui, quando você vai da subida para a descida, é esse sinal, ok? Beleza. Bom, agora vamos de fato para as perguntas. Então a primeira pergunta é: quanto que é o ΔS na subida? Como é que a gente pode resolver isso? Quanto que esse carrinho, esse bloquinho vai subir? Bom, eu vou resolver todas as questões, cada uma delas da maneira mais fácil possível, tá? Tem várias maneiras de resolver esse exercício. Então, nesta primeira aqui, a maneira mais fácil possível é usar Torricelli. Por quê? Bom, vamos lá. Então, item A desse exercício, então eu quero ΔS na subida, então eu vou usar o Torricelli. A velocidade no final da subida tem que ser igual à velocidade no início da corrida, mais 2A ΔS. Mas, se eu estou querendo saber qual é a distância percorrida até ele acabar de subir, quando ele termina de subir, o final da subida, a velocidade final é 0. A velocidade inicial a gente sabe, a aceleração a gente sabe, então falta só achar o ΔS. Então daqui sai que o ΔS é menos V0 ao quadrado sobre 2A. Esse menos vai cancelar com o menos da aceleração e vai dar um ΔS positivo, ok? A velocidade inicial era de 5 metros por segundo, certo? Se não me engano, deixa eu voltar aqui para dar uma olhada. Isso, 5 metros por segundo. E a aceleração na subida é essa daqui, né? Menos 13 raiz de 2 sobre 2. Então isso daqui vai dar, já vou cancelar o sinal. Então 5 ao quadrado dá 25. 2A, veja, o que me interessa é 2A. A aceleração é essa aqui, 13 raiz de 2 sobre 2. Então 2A é só 13 raiz de 2. Perdão, tem um quadrado subindo aqui, sobrando aqui, já tinha tirado o quadrado. Então, esta continha aqui, acho que não dá para simplificar. Agora basta colocar na calculadora e tirar os números. Vai dar 1,35 metros. Ok? Então, essa é a resposta do item A. O item B pergunta para a gente qual é o tempo de subida. O tempo de subida, a maneira mais fácil de resolver é pela lei horária do MRUV. Mas qual delas? Né? A gente tem a lei horária para a posição, tem a lei horária para a velocidade. Então aqui a gente vai usar a lei horária para velocidade. Então vamos lá. O item B a gente vai resolver dizendo simplesmente que a velocidade final, no final da subida, é a velocidade inicial mais A vezes o tempo percorrido,
a lei horária para a velocidade. Novamente, a velocidade final no fim da subida é 0, e o resto a gente tem, falta só isolar aqui e dizer que o tempo, então, vai ser menos V0 sobre A. O V0, de novo, a gente sabe que é 5, a aceleração já sabemos aqui, que é menos 13 raiz de 2 sobre 2, então isso daqui vai ficar 2 vezes 5, né? Passou o 2 para cima, sobre 13 raiz de 2. Também não dá para simplificar muito, tem que colocar os números agora, e isso vai dar 0,54 segundos na subida. Ok? Beleza, o resto é mais ou menos parecido. Agora a gente quer saber qual é o tempo na descida. E agora, qual equação que a gente vai usar para resolver o tempo na descida? Dá para usar a Torricelli? Não, porque a gente quer o tempo. A gente usa a Torricelli quando o tempo não faz parte da jogada, né? A gente quer associar velocidade, aceleração e distância. Dá para usar a mesma lei horária que a gente usou aqui? Não dá, porque a gente não sabe qual é a velocidade no final da descida. Isso é a resposta do item D. A gente não sabe ainda, né? Então aqui, para responder o item C, a melhor coisa é usar a lei horária, mas no sentido da lei horária para o deslocamento mesmo. Então aqui a gente vai usar o sorvetão. Então para o item C, a gente vai pegar aqui o deslocamento, né? X igual a x0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Mas vamos colocar um pouquinho de contexto nessa brincadeira, porque agora a gente quer fazer o cálculo na descida. Então o bloco está aqui em cima, então o tempo igual a 0 agora é esse aqui, né? É o tempo aqui do começo da brincadeira. Então a gente vai colocar esta posição aqui como sendo x0 igual a 0 e v0 igual a 0. E o deslocamento dele, né, vai ser menos ΔS, que ele vai voltar para trás até chegar na parte de baixo da rampa. Então aqui a gente vai jogar fora este termo e este termo, por estas razões, e a gente tira aqui então que menos ΔS, que é o x, é igual a meio de AT quadrado. Tomando cuidado que agora eu quero o A da descida, né? Aqui sempre foi o A da subida, se não ficou claro, vou pôr aqui para a gente lembrar que esse aqui sempre foi o A da subida, e agora a gente está na descida, a gente quer o tempo, então aqui basta isolar o tempo, a gente tira aqui que o tempo ao quadrado, por enquanto, né? Vai ser menos 2 ΔS sobre a aceleração da descida. A aceleração da descida é negativa, então vai cancelar isso. Vamos calcular aqui antes de tomar a raiz. Veja por que eu gosto dessa raiz aqui, ó, né? O 2 ΔS, eu posso usar esta expressão aqui, ó. Em vez de colocar a parte numérica, eu ponho esta expressão aqui no 2 ΔS, né? Então ele vai ficar 50 sobre 13 raiz de 2 vezes o inverso da aceleração na descida, que seria este cara aqui, né? Que é 7 raiz de 2 sobre 2, então fica 2 vezes 7 raiz de 2. Então este raiz de 2 ao quadrado dá 2, que cancela com esse. Então o tempo ao quadrado é 50 sobre 13 vezes 7. Não dá para simplificar muito, temos que fazer a continha na calculadora e tirar a raiz. Fazendo isso, vocês vão tirar que o tempo é a raiz quadrada deste número aqui, que vai dar 0,74 segundos. Ok? O último item, que é o item D, vamos voltar lá para cima um segundo, ele pede qual é a velocidade no final da descida. Bom, a gente sabe o deslocamento da descida, que é menos ΔS, sabemos a aceleração, então aqui sim dá para usar novamente o Torricelli, né?
Ou a gente pode usar a lei horária, porque a gente também sabe o tempo da descida. A gente sabe tanto a distância quanto o tempo. Então aqui eu vou usar a lei horária novamente. Poderia ser feita por Torricelli, mas eu acho que nesse caso a lei horária é mais simples pelo seguinte: o que eu quero é a velocidade final, então tem uma raiz a menos, né? Então a velocidade final no final da descida vai ser a velocidade inicial no topo, que é zero, mais a t, a da descida. Tomar cuidado com os sinais aqui, né? A gente está descendo, né? Então essa velocidade vai dar negativa mesmo. Então, substituindo os valores, a aceleração na descida é o que a gente tem aqui, essa daqui, que é menos 7 raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Então, a aceleração na descida é menos 7 raiz de 2 sobre 2. E o tempo de descida está aqui em cima. Eu posso escrever, se eu quiser, um pouco mais exato em termos desses números aqui, né? Então vai ser a raiz quadrada de 50 sobre 13 vezes 7. Dá para simplificar isso aqui? Bom, não muito, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho só para brincar. Eu posso pôr todo mundo para dentro da raiz. Vamos ver se vai dar para simplificar. Eu não fiz assim nas minhas notas de aula, mas vamos tentar aqui. O 7 vai entrar como 7 ao quadrado. Vamos deixar aqui 7 ao quadrado. O raiz de 2 vai entrar como 2 mesmo. Já vou multiplicar os 50. Vai dar 100. O 2 vai entrar como 4, naturalmente, né? E fica aqui o 13 vezes 7. Tem alguma simplificação aqui, o 7 cancela com esse quadrado, esse 4 cancela com o 100, dá 25, não simplifica muito, né? Então dá menos 7 vezes 25 sobre 13. Não tem nenhum número que vai simplificar muita coisa, então agora eu vou para a calculadora, e na calculadora a gente tira que essa velocidade final é menos 3,66 metros por segundo. Essa é a resposta do item D. Ok? Não é um exercício complicado, é um exercício longo, mas acho que cada uma das etapas dele é mais ou menos tranquila. Então, qual foi a sacada aqui? Primeiro, a gente olhou para o problema na subida e na descida e descrevemos as leis de Newton antes de olhar para a sua dinâmica. Simplesmente calculamos as resultantes de forças e daí tiramos as acelerações na subida e na descida. Com isso, o resto basta aplicar fórmulas simples, né? Que é a fórmula de Torricelli ou as leis horárias do movimento retilíneo uniformemente variado. E o resto sai basicamente manipulando a álgebra dessas equações, substituindo os valores e fazendo as continhas. Então essas são as respostas e é isso. Desse exercício, esse é o final. Obrigado, gente.